Boa noite a todas e todos, senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, também os servidores que estão trabalhando até este momento, saúdo a Guarda Civil Municipal, Sanebave, os servidores da Câmara e, sobretudo, a equipe de comunicação da Câmara, como também muito bem salientado pela vereadora Naila, que exibiu um vídeo sobre a Semana da Consciência Negra, um vídeo essencial, importante também para a nossa reflexão. Cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário, pelos meios de comunicação, exercendo, fortalecendo a democracia. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Fazendo minha ação permanente de acessibilidade nas sessões da Câmara, eu apresento a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa branca, gravata preta. Hoje, em razão do aumento do número de casos de Covid, seguindo a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, estou usando uma máscara e à minha frente há um púlpito de madeira com o brasão de Vinhedo. Eu começo essa explicação pessoal falando sobre um assunto que está implícito em praticamente tudo que eu proponho, em praticamente todas as minhas comunicações aqui do mandato, aqui na tribuna, nas sessões, mas que agora eu trago de uma forma mais explícita, mais direta, mais objetiva, que é a emergência climática que o mundo inteiro está vivendo. E na última semana, nós vimos a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi a COP27, realizada no Egito. E a Conferência das Partes, que, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas um evento, não é uma ocasião, mas um órgão das Nações Unidas que trabalha recorrentemente com a pauta da mudança climática, incluindo também algumas metas, alguns objetivos para a redução das emissões dos gases de efeito estufa e também para o controle do aquecimento global, que é decorrente da ação humana. Só que, apesar de ser um problema mundial, um problema global, que envolve todos os países do nosso planeta, e isso eu também já falei aqui nessa tribuna, são as cidades que têm sentido cada vez mais os efeitos da emergência climática no dia a dia, e de forma bastante evidente, cada vez mais evidente e sensível por todas as pessoas. Como alguns exemplos desses eventos que são causados pelas mudanças climáticas, e mais uma vez aqui reforçando, a natureza não é a vilã de tudo isso, elas são causadas pela ação humana, nós temos as mudanças no regime de chuvas, intensificação das secas, a escassez de água, inundações, deslizamentos de terra, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade, também temos a perda das áreas férteis, ou seja, resumindo tudo isso, menos água, menos comida e menos segurança para quem vive nas áreas urbanas. Então, considerando tudo isso, a emergência climática é um dos principais temas a serem trabalhados pelos governos locais nos próximos anos. É impossível que uma gestão local, seja de uma prefeitura, de um estado, de um distrito, não considere mais mudanças climáticas. E aqui nós estamos falando tanto de mitigação dos seus impactos, como também de adaptação dos espaços urbanos para isso que é inevitável. Então, pensando nisso, na última semana, nós protocolamos um projeto de lei, que é de número 144 de 2022, para a gente conseguir oficializar no município de Vinhedo o Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas, a exemplo do que também já fez o município de São Paulo, igualmente com uma lei de iniciativa parlamentar. Lá já é lei há bastante tempo e a gente está querendo trazer, então, isso para a nossa cidade, Vinhedo, que tem um impacto muito grande e que, como a gente vai ver, também tem sentido as consequências da alteração global do clima. A gente sabe que uma data comemorativa no calendário oficial é apenas uma forma de chamar a atenção para um determinado tema, mas, com certeza, se essa lei for aprovada, a gente vai ter um primeiro passo muito importante, muito significativo, para que a gente consiga instituir uma lei municipal, aí sim, de combate efetivo às mudanças climáticas com planejamento e com o orçamento. Ainda sobre essa pauta, também apresentei uma moção de apelo, essa de número 1049 de 2022, e nessa eu solicito à Prefeitura que formule e implemente uma política municipal de resiliência urbana. E falar sobre resiliência urbana tem tudo a ver com esse tema que eu acabei de trazer, que são as mudanças climáticas. A gente já sabe que, se depender do andamento das coisas, isso vai continuar acontecendo de forma cada vez mais intensa e as consequências, portanto, das mudanças climáticas podem até ceifar vidas humanas. Então, o que motivou essa proposta foi um mapa que eu vou pedir, por gentileza, para a comunicação exibir para a gente, para quem está nos acompanhando em casa, quem está assistindo
pelos meios de comunicação, é o anexo 11 da nova proposta de revisão do Plano Diretor Participativo de Vinhedo. E nesse mapa, nesse anexo, nós temos as áreas de risco do nosso município, inclusive com uma escala de risco. Vai de baixo a muito elevado para os deslizamentos de terra e de baixo a elevado para enchentes e inundações. E, mais uma vez, então, falar de resiliência urbana, falar de mudança climática, pode até fazer alguns políticos torcerem o nariz, só que é inevitável em um futuro próximo. Isso vai se tornar parte da nossa realidade, vai se tornar inerente a todo e qualquer planejamento urbano. É mais ou menos igual à pandemia. Acreditando ou não no vírus, todo mundo está propenso a pegar a doença e, eventualmente, em um caso mais extremo, até a morrer. Acreditando ou não que o aquecimento global existe, a cidade está sujeita a desastres climáticos, a problemas decorrentes da mudança do clima. Então, o mais inteligente, e a gente está vendo aí que isso aqui não é poesia, é realidade, é aceitar os fatos e começar a agir com políticas públicas. Agradeço a comunicação. Caso contrário, o nosso governo vai sempre colocar a própria população em risco. Isso definitivamente não é hipotético. Nós já vemos situações dessa natureza em vários bairros de Vinhedo, riscos reais às pessoas e, considerando as chuvas que se aproximam, é importante que a gente haja urgentemente para conter esses problemas. Na semana passada, também apresentei algumas indicações, só que eu comento apenas a de número 633 de 2022, para que a Prefeitura complemente a sinalização vertical, e eu também vou pedir para a comunicação exibir a imagem, por favor, do estacionamento rotativo pago com as informações sobre a sua gratuidade em feriados. Essa informação ela não consta na sinalização vertical existente, portanto, nas placas que foram instaladas para a nova Zona Azul aqui no centro, e a gente está vendo aí na imagem que isso tem gerado problemas, tem gerado dúvidas, tanto para os motoristas, como também para as pessoas que tentam acessar ali o comércio do centro, principalmente nos dias de feriados. Se existe a gratuidade nesses dias, isso está previsto no decreto da nova Zona Azul, a informação ela tem que ficar explícita nas placas, e hoje ela não está lá. Então, como é uma demanda que surgiu dos comerciantes, eu entendo até que eles estejam sendo prejudicados por essa falta da informação, então, trata-se de uma desatenção por parte da Prefeitura e que pode ser resolvida ou com o complemento das placas, para que também não haja um gasto público excessivo, mas que ao menos seja intensificada essa informação, a divulgação dessa informação, para que as pessoas saibam da gratuidade desse benefício que é dado em feriados na nova Zona Azul. E, como sempre, eu deixo um apelo para que a nossa população participe ativamente da política, veja o que está sendo proposto, sobretudo como andam as discussões, as aprovações de proposituras, e especialmente as reprovações aqui na Câmara, que tem, parece que um alvo, tem um alvo muito bem definido, um partido, um grupo político muito bem definido para essas reprovações. Nós estamos muito próximos da votação do orçamento para 2023, da votação da nova presidência, da nova mesa também diretiva aqui para a Câmara. Tudo isso diz respeito muito diretamente, muito objetivamente, ao andamento dos nossos trabalhos, as cobranças, aquilo que a gente apresenta como proposta para a cidade. Então, eu relembro que, além das ações presenciais, também do gabinete de rua, todas as minhas iniciativas estão nas redes sociais, divulgadas todos os dias. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, e o site, eu peço por favor que você acesse, www.luizvieiravinhedo.com.br. Temos todas as notícias, tudo que o mandato está fazendo, e é importante também para a sua participação e o seu fortalecimento da política de nossa cidade. E ontem, domingo, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Em Vinhedo não é feriado, mas aconteceram várias celebrações culturais, artísticas, históricas, para marcar a semana de conscientização sobre uma pauta que, por muito tempo, foi negligenciada aqui, a despeito da imensa contribuição de negras e de negros para o desenvolvimento da nossa cidade. É evidente que todas as contribuições de diferentes origens, de nações, precisam sim ser valorizadas, reconhecidas, memoradas e celebradas. Mas eu faço essa menção em particular porque a cultura negra foi e continua sendo absolutamente edificante para Vinhedo, e ela merece sim ocupar o seu lugar de destaque.
Nessa sessão também deixei evidente que o planeta, a todo momento, nos alerta de que nós precisamos uns dos outros para sobreviver. Sozinhos, nós estamos vulneráveis à tragédia climática e ninguém está a salvo. No entanto, é inevitável dizer que, ao menos no curto prazo, algumas pessoas estão mais vulneráveis do que outras. Então, unindo esses dois temas tão fortes, tão importantes e, sobretudo, tão urgentes, eu não posso deixar de terminar a minha explicação pessoal falando sobre o racismo climático, também chamado de racismo ambiental. E isso nada mais é do que uma grande ironia, porque os grupos que foram historicamente mais explorados e que menos contribuíram para o colapso climático, para o colapso ambiental, agora são exatamente os mais expostos às alterações do clima por uma série de fatores econômicos ou sociais, mas estão ali na linha de frente para receberem as consequências desses problemas. O racismo é estrutural, os impactos climáticos têm cor, têm gênero e têm lugar. E isso acontece, sim, em nível global, mas também em escala nacional, dentro de um mesmo país como o Brasil, dentro de um mesmo estado como São Paulo e dentro de uma mesma cidade como Vinhedo. Basta perceber qual é a cor da pele majoritária de quem vive nos bairros ricos e comparar com a de quem vive em áreas afastadas com riscos de enchentes e deslizamentos, por exemplo. Na semana passada mesmo, eu falei que nas várias visitas que eu fiz na viela da Rua 21 de Abril, entre o Von Zuben e o Palmares, em um local com risco iminente de desabamento, bastante vulnerável à alteração do clima, eu ouvi que se o problema tivesse acontecido em outro bairro, em um bairro rico, aquilo já teria sido resolvido há muito tempo, e eu concordo. Mas antes que usem aquele velho argumento de que essa é uma forma de dividir, não, não é não. É apenas uma análise crítica da realidade. E também não se trata de mérito de um ou demérito de outro. Não é porque um trabalhou mais ou se esforçou mais que ele está em melhores condições hoje, ou morando em um lugar com mais infraestrutura. Se fosse assim, apenas uma questão pessoal de empenho ou de persistência individual, ou de acordar cedo, por exemplo, o lixeiro e o padeiro já seriam milionários há muito tempo. Então, novamente, são questões históricas que se perpetuam e que, infelizmente, ainda mostram a sua face mais crua e mais bruta com a manutenção de preconceitos e da própria segregação do espaço urbano pela cor da pele ou pela classe social. Então, que nós tenhamos políticas públicas capazes de responder a essa dura constatação e que nós possamos também refletir sobre a luta contra o racismo e a opressão no Brasil. Mais que isso, sobre a realidade histórica de preconceito que está aí explícita para que qualquer um veja até os dias de hoje. Não ser racista é apenas parte da conduta necessária. Nós precisamos também ser antirracistas. Essa é uma luta de todas e todos nós, todos os dias. Obrigado pela atenção e participação. Boa noite.